Paz do Senhor, povo de Deus, aqui é o pregador Diácono Isaac Ribeiro. Quero deixar uma mensagem ao meu e ao seu coração, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 37 ao 39, onde a palavra de Deus, que é infalível, inerrante, viva e eficaz, vai estar dizendo: pois assim como foi no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também é a vinda do Filho do Homem. Igreja, eu vou estar usando aqui Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, versículo 31, para nós falar sobre um pouco das coisas que Jesus disse. No livro de Lucas, no capítulo 21, vai estar dizendo que quando Jesus está dentro do templo, Jesus observava as pessoas lançando a oferta. Só que eu não vou falar de oferta, eu não venho aqui falar de dinheiro, eu venho falar da palavra de Deus. Muitos deitavam dinheiro ali, louvado seja Deus, no lugar do tesouro. E Jesus repara que uma pobre viúva, ela lança apenas 2 moedas. E Jesus para e diz para o seu discípulo: veja que essa lançou mais do que todos, pois muitos lançou do que lhe sobrava. Essa, da sua pobreza, deu tudo que tinha. Ela só tinha 2 moedas, mas ela não deu para se aparecer como muitas pessoas tinham dado. Ela deu o que ela tinha, ela deu por fé, ela deu para Deus, para a glória de Deus. E ali chamou a atenção de Jesus. Quando Jesus sai do templo para fora, o discípulo maravilhado com o templo, porque tem mais gente que está preocupado mais com igreja, com templo, mais preocupado com placa de igreja do que em ser igreja. Nós não temos que estar preocupados com placa de igreja, um templo grande, um templo bonito. Nós temos que estar preocupados em ser a igreja. Louvado seja Deus. O discípulo começa a dizer para Jesus: mestre, veja que edifício adornado em pedras preciosas. Jesus olha para eles e começa a dizer: na verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não sejais derribado. Jesus agora vai para o Monte das Oliveiras. Jesus agora no Monte das Oliveiras vai chegar Pedro, Tiago, João e André. Somente esses 4 discípulos vai chegar até Jesus. Só está registrado em Marcos, no capítulo 13 e no versículo 3, que foi Pedro, Tiago, João e André. Em particular, querendo saber os sinais e o que iria acontecer. Ele chega até Jesus perguntando: mestre, que sinais hão de acontecer do fim dos tempos, da tua volta? Jesus diz para eles: acautelai-vos, para que ninguém vos engane, pois surgirão muitos falsos profetas e falsos cristos, e for possível enganaria até os escolhidos. Igreja, estão vivendo uma geração que tem se surgido tantos falsos profetas, tem enganado muitas pessoas, porque as pessoas têm deixado de examinar a Escritura Sagrada. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 39, examinais a Escritura Sagrada, cuidais que nela tem a vida eterna, e são delas que testificam de mim. Você tem que examinar a Escritura Sagrada para saber se a pregação do pregador bate conforme a palavra de Deus. Quando Paulo está pregando em Bereia, os bereanos ouviam a mensagem de bom agrado e examinava a Escritura Sagrada. Louvado seja Deus. E Jesus, ele começa a dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, por esse surgimento de falso profeta, revelar, dizer que Deus está falando e Deus não está falando, trazer falsa revelação, falsa profecia, tem escandalizado muitas pessoas, porque acreditam e não se cumpre a profecia do profeta. Mas deixa eu te falar algo da parte de Deus. Deuteronômio capítulo 18, no versículo 20 diz: sabe que o profeta que tiver a presunção de falar algo em meu nome que eu não tenho falado, ou nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Pregador, mas isso está no Velho Testamento, nós estamos pela graça. Então tá bom. Gálatas capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Outras traduções de Deus não se zomba. Tudo que aquilo que o homem semeia, o tal também se fará. Cuidado
com essas revelações de si mesmo, dizer que Deus está falando e Deus não está falando, porque Deus está vindo do céu. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando o injusto e o justo. Hebreus capítulo 4, versículo 3 diz que nenhuma criatura encoberta perante a Ele, antes todas as coisas está nua, as patentes aos olhos daquele que um dia nós temos que tratar. Então cuidado com as falsas revelações. Cuidado com você que fica brincando em passar revelação que não é de Deus, dizendo que Deus manda falar e Deus não está falando. Eu vou resumir porque o tempo é pouco. Louvado seja Deus. E Jesus ele vem dizer que como foi no dia de Noé, assim também será a vida do Filho do Homem. Pois como foi nos dias anteriores do dilúvio, comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Veja que no versículo 39 o povo estava desapercebido. É como essa geração de hoje. O povo já não acredita mais na volta de Jesus. O povo está distraído. Por isso que a Bíblia fala que meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Jesus deixou bem claro: vós errais por não conhecer a Escritura Sagrada. Igreja, o que está acontecendo hoje em dia, o surgimento dos falsos profetas, o amor de muitos se esfriando, guerras, rumores de guerra, peste, pandemias em vários estados, isso aí é cumprimento da palavra de Deus, porque se eu e você não pregar a palavra, as pedras vão clamar ao Senhor, a natureza geme, a natureza está apontando a volta de Jesus Cristo, e você está dormindo, e alguns estão enfermos. Veja que eles não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Eu quero finalizar essa mensagem para você que essa profecia do arrebatamento, ela não vai ser cancelada e não vai ser adiada e nem antecipada. No momento certo, quando Deus ordenar, Jesus vai vir buscar a sua igreja. A Bíblia deixa bem claro em Mateus capítulo 24